Muito bem, senhoras e senhores, chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 147, seu podcast favorito de velocidade, seguindo aí nessa toada, enquanto a Fórmula 1 está de férias, as outras categorias estão rolando, teve campeão nesse final de semana, teve corrida da Fórmula Indy, teve MotoGP e tem notícias de Fórmula 1, por que não? Vamos comentá-las aqui, né? Primeiramente, chamando ele, o grande Adalto, que está aqui já presente e firme e forte. Como diria minha avó, firme e forte como prego no angu. Não é isso? E aí, tudo bem, Brunão? Tudo maravilha. Firme e forte como prego no angu. Prego no angu. Tá certo. É Aqui assim, em né, São que a gente Paulo a vai gente fala levando. quando o cara fez uma besteira grande, pergunta se ele comeu angu. Aham. Não é angu, eu não sei se é angu, acho que é angu. Eu gosto Tem muito um... naquela, eu gosto muito de uma expressão também que usa no trabalho, é a quer moleza, senta no pudim. É. A gente usava essa com um amigo meu, que a moleza senta no colo dele. Aí vocês já foram para um lado assim um pouco mais agressivo, né? A minha piada é Ele mais, adorava mais na isso. linha gastronômica, né? É. É. Bom, vamos lá, vamos chamar também o Fábio Campos, está aqui já preparadíssimo para falar aí desse. O Fábio Campos falou que foi super disciplinado esse final de semana, assistiu todas as corridas, então ele vai aqui dominar o programa hoje, né, Fábio? Porque eu e o Adalto a gente tá meio devagar com o negócio aqui. Eu assisti uma corrida pelo menos. Eu só espero que vocês, solar para vocês dois, vocês estão fazendo aberturas nas terças-feiras que eu acho que é de propósito, né? De propósito. Ou quebrar o gelo, ou quebrar o clima, ou É a acordar falta o de ouvinte. Ou aquele que estiver É a assistindo falta de no ação. YouTube ali de madrugada, 1 da manhã, 2 horas da manhã, eu acho que vocês fazem para eles ficarem ligados, né? Eu só espero que essa edição tenha um tempo parecido com o tempo da última quinta-feira, né? 1h30 de programa, 1h30 e tantos. Eu só espero que vocês não me venham com essa 1 hora e pouquinho de programa, porque as quintas-feiras estão sendo ultra privilegiadas, ao contrário das terças. E fica aqui o meu protesto. Isso é claro que é a responsabilidade total e completa dos ouvintes, né? Porque o que apenas demonstra a nossa incapacidade de fazer uma pauta e a capacidade dos ouvintes e telespectadores de fazer umas boas perguntas, né? Que é o que tem acontecido nas quintas-feiras, né? E Mas é Bruno, isso, vamos lá, né? posso retificar uma coisa antes de começarmos? Eita, Não é vamos comer lá. o angu, é comer o inhame. Quando o cara faz Inhame, besteira, que pergunta se o cara comeu entendi. inhame. O cara fala, Vou te falar assim, como mineiro, eu tenho que te avisar que o angu tinha mais sentido. Talvez vocês possam mudar a expressão pode para ser, ficar com um pode pouco mais ser. de sentido, né? Você Mas não você é sabe, mineiro, você é gaúcho. Eu sou gaúcho, eu nasci no Rio Grande do Sul. Informação em primeira mão aí para os ouvintes, hein? Eu nasci no Rio Grande do Sul, embora seja mineiro de coração. Bom, vamos lá, começando aqui o nosso programa, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Fábio @CampusFB, e o do Adalto, o @Adalto Racing. Antes de mais nada, não se esqueça de dar lá o joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e marcar as notificações lá para você ter acesso aos vídeos. Tem o Adalto contando fofocas dos testes lá que ele faz, os testes drives, né? Aquela coisa lá que ele faz com foi Ferrari, legal enfim. esse troço lá, o pessoal gostou. O pessoal gostou, né? Sei. Muito bem, vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos começar então falando de Fórmula 1, né? Sempre é um assunto importante. E essa semana um assunto importante, né? Que foi uma coletiva aí das autoridades aqui de São Paulo confirmando. Notem que eu estou usando aspas. Para quem está ouvindo aí nos agregadores, eu estou usando aspas. Estou fazendo aqui confirmando o GP do Brasil, né? GP de São Paulo, Interlagos, e pedindo uma mudança de data. Seria originalmente no dia 7 de novembro, eles pedindo uma mudança no dia 14 de novembro. A princípio eu não entendi nada, porque eu falei, que diferença pode fazer, né, uma semana para outra, mas o Adalto já explicou, né, Adalto? O que motivou esse pedido aí? Antes de você comentar, só dizer o seguinte, nós aqui do Loucos para o Automobilismo, a gente nunca duvidou que o Brasil organizaria a corrida. O que a gente duvidou é se a Fórmula 1 ia querer vir o Brasil. Essa que é a grande questão, né?
Mas agora eu acho que agora vem, porque a gente agora, eu não sei, a minha impressão é que a pandemia agora está muito mais controlada, tem gente aí. Meu filho mais novo já tomou vacina, vai tomar a segunda dose mês que vem, que nem eu vou tomar a segunda dose agora, começo de setembro. E estão vacinando aqui em São Paulo, não sei lá em Minas, não sei no resto do Brasil, mas aqui já estão vacinando gente com 20 anos de idade, 18, entendeu? Então, eu acho Aqui eles estão dando o dado de 99% da população adulta com a primeira dose, pelo menos. Então, sempre bom lembrar que 76% média de ingressos do Grande Prêmio do Brasil é de gente de fora de São Paulo. Verdade. Isso é verdade. É isso. Mas eles vão exigir que as pessoas mostrem a carteira o comprovante de vacinação, né? Então só vai entrar, teoricamente, em Interlagos quem tiver o comprovante de vacinação. Já avisaram, então não dá nem para a pessoa chegar lá e falar, eu não sabia que tinha que trazer, porque já estão avisando isso com 4 meses de antecedência. Então, eu acho que vai ter a corrida, eu não sei se eles vão adiar. Para São Paulo é melhor por causa do feriado, né, dia 15, por causa do. Até pela vacinação, né? Que a pessoa depois toma a segunda dose, ainda demora 2 ou 3 semanas para ficar imunizada mesmo, né? Eles falam 2 semanas, né? 2 semanas. Então, isso também ajuda. Ajuda também na questão da própria Fórmula 1 ficar mais tranquilo em vir e talvez o Reino Unido tirar o Brasil da lista negra lá, que está o Brasil e tem mais 2 corridas que estão Turquia, né? E México. México entrou. Então esses 3 países estão na lista negra. Eu acho que o mês que vem o Brasil deve sair dessa lista. Eu imagino que o Brasil deve sair da lista negra no mês que vem, até o final do mês que vem, no máximo. Então, eu acho que vai ter corrida e acho até que a Fórmula 1 vai topar esse adiamento, porque tem um gap aí, né, por causa da corrida da Austrália que foi cancelada, ficou um gap grande aí, né? Então, eu acho até que existe uma boa chance deles toparem esse adiamento de uma semana. Por enquanto, eu acho isso. E aí, Fábio? Nada aqui é definitivo, né? Essas coisas mudarem. Uma coisa interessante é o seguinte, a gente vai passar por um teste agora no país, que será a volta do público aos estádios de futebol, né? Isso vai começar a acontecer em todos os estados e vamos acompanhar o que vai acontecer, né? Eu, sinceramente, assim, eu não tenho opinião formada, porque eu ainda acho que os números eu ainda acho os números altos. Eu não sei se a pandemia está controlada, eu acho que a gente tem essa impressão, mas eu não sei se está controlada. O que tem o Brasil conseguiu vacinar rápido, né? Muito por causa do SUS, né? Que tem uma capilaridade muito grande, né? Muito grande. Mas eu não sei, eu realmente, assim, eu tô com a opinião um pouco dividida. E aí, Fábio? Eu não sei se eu vou. Eu acho que eu não vou. Eu não vou. Eu não vou, com criança, com recém-nascido em casa, eu não vou, mas... Acho que eu não vou porque eu sou do grupo de risco, eu tenho asma, tenho problema, então eu não vou. Provavelmente eu não vou, mas eu acho que vai ter corrida, sim. E aí, Fábio? Bom, Bruno, vamos lá. Voltamos à época do início da pandemia, né, que a gente comenta a fluidez do vírus, né? O achatamento as alternativas. Oi? O achatamento da curva. O achatamento da curva, virologia, infecção, taxa de infecção, aquela do 1, né? Quando está acima de 1, está abaixo de 1. É engraçado vocês de São Paulo dizerem que a vacinação está rápida, porque é uma impressão que vocês têm, porque para vocês está mesmo. Eu acabei de tomar a primeira dose. Então, você tomou? Então ainda tem muito chão aqui para correr ainda no resto do Brasil. Mas, falando sério, voltamos, por isso que eu estou querendo começar o comentário lembrando dos nossos loucos para o automobilismo de
2020, né, março, abril, em que a gente ficava aqui desenhando o que ia acontecer, como que a Fórmula 1 ia fazer, como que ia voltar, como que ia ser calendário. Então, em termos de grandes prêmios do Brasil, a gente está de volta a essa parte puramente especulativa, porque depende muito da questão científica. Né? Eu acho que essa corrida não vai acontecer. Eu continuo achando, é apenas uma impressão minha, eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou virologista. Eu não sou nada, eu não sou nem mal sou jornalista, eu não sou nada com ista. Pode ficar tranquilo que é perto dos jornalistas que a gente tem por aí, a gente é bastante jornalista. Pelo menos a gente é centrado, né? Pelo menos, gosto de seguir o que falam os cientistas. E os cientistas, Bruno Aleixo, estão dizendo que esta nova variante que está chegando por aí vai estourar, porque já começou a estourar na Europa, já começou a estourar nos Estados Unidos, e o Brasil é uma réplica desses acontecimentos desde o começo da pandemia. Né? O que acontece lá rebate aqui. Então, eu acho que ainda vai haver muita, digamos assim, aumento de casos, tomara que não de mortes, mas a Fórmula 1, você está falando que eles se reuniram para confirmar o Grande Prêmio, como é que eles podem confirmar um Grande Prêmio que não depende deles? Né? Mas é o que eu falei aqui, né? O Brasil, o país que organizou a Copa América, não ia dizer não para a Fórmula 1. O contrário é que a gente não sabe se é verdade. Né? Sim. Não, mas aí eu não concordo. Eu acho que quando o Brasil resolveu fazer a Copa América, a gente estava aqui num momento terrível. Estava num dos piores momentos da pandemia, estava morrendo mais de 2.000 pessoas por dia, 3.000 pessoas por dia, 100.000 infectados por dia. Esses números agora estão quase 10 vezes menores. Entendeu? 800 por dia não é muito? Não, é muito, mas para 3.000, 3.500 é muito. Não, mas eu não comparei nesse sentido, não. Eu comparei no sentido de que o Brasil organizaria com 5.000 por dia ou com 100 por dia. A questão é saber se a Fórmula 1 vai querer vir. É o que eu disse, a percepção lá fora é diferente daqui. Então, enquanto eles tiverem a percepção de que o Brasil não está fazendo controle, não está fazendo rastreamento, não está fazendo muito para, digamos assim, segurar, eu não acho que eles vão vir. Por isso que eu estou falando, é uma opinião minha. O México entrou em problema agora, acabou de entrar também. O México era uma válvula de escape para o Brasil, porque se o México não tivesse na lista, poderia se fazer México depois do Brasil. Aí a Fórmula 1 não teria que cumprir os 10 dias, que a Fórmula 1 se recusa a cumprir. A Fórmula 1 não pisou em nenhum país até hoje em que ela tenha que fazer 10 dias de quarentena se sair desse país. Então a Fórmula 1 tentaria fazer o México depois do Brasil, que eles estariam no México, entre aspas, cumprindo os 10 dias no México enquanto desenrolavam lá a Fórmula 1. Mas o México agora também entrou. Os Estados Unidos, que eram garantidíssimos, 2 corridas e show já vendido, nem me lembro quem é o artista, mas já... Os Estados Unidos agora já são um ponto de interrogação, embora eu acredite que vai acontecer. O Japão, para mim, não vai acontecer. A Olimpíada não foi o sucesso virológico que esperava-se que fosse. Então, o calendário, Bruno Aleixo, para mim, ele não existe. Para mim, esse calendário vai ser totalmente redesenhado, vai aparecer coisa que a gente não está esperando, Nürburgring, as pistas da Alemanha, enfim, eu acho que a Fórmula 1 vai dar um nó no calendário de novo, né? A Austrália já está fora, como vocês mencionaram. Então, Bruno, assim, o que eu acho é diferente do que eu quero. Né? Claro que eu quero o Grande Prêmio, é importante para o Brasil, seria bom, né, a Fórmula 1 voltar, a gente vê a Fórmula 1 aqui de perto, mas nada disso entra no que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não vai, mas se eu tiver errado, tomara que esteja, né, que a gente aplauda a realização, que as pessoas vão com segurança, que haja segurança na pista, né, que haja não seja como a gente já criticou aqui, né, os jogos de futebol em que se libera um pedaço do estádio e junta todo mundo no estádio, que é uma loucura, né? Então, se for acontecer... É uma burrice, né? É burrice. Você fala, é loucura? Não, que mané loucura? Você está certo. Louco somos falta nós, de né? inteligência. Falta de inteligência. Então, Bruno Aleixo, é apenas questão de achar. Eu acho que a corrida não vai acontecer. Tomara que aconteça. Muito bem, é isso aí. De qualquer jeito, todos os envolvidos estão aí trabalhando, né, para que aconteça a corrida. Como eu disse, eu acho que essa volta do público aos estádios de futebol vai ser um teste aí para a gente ver como vai funcionar essa coisa, né? Mas a questão toda, né, Bruno, é que quem decide hoje é o Boris Johnson e a sua equipe na Inglaterra. A equipe dele é que vai decidir se tem Grande Prêmio do Brasil ou não. Se eles liberarem o país recebe. É isso aí. Muito bem. Pessoal, eu separei aqui, hoje eu fiz um levantamento, vejam vocês.
Fiz um levantamento de números aqui. Finalmente uma pré-produção, hein? Uma pré-produção. É uma coisa um pouco... Francisco já deve estar crescidinho, já deve estar ele adaptando deu uma folguinha aqui. Deu uma folguinha. Eu fiz aqui um levantamento, é uma coisa um pouco rudimentar, não é? Mas para a gente conversar um pouquinho sobre o Sérgio Pérez, porque eu vi hoje uma notícia no Auto Race, não sei se foi hoje ou ontem, viu, Adalto? A minha cabeça está embaralhando um pouco as datas, mas que já está rolando aquela pressão, né? O Helmut Marko lá falando que talvez vai trocar e tal, não está garantido o Pérez e aquela coisa toda. Aí eu fui procurar aqui alguns números do Sérgio Pérez na Red Bull e comparei com os números do Pierre Gasly e do Alex Albon. E os números do Pérez são muito maiores, né, do que o dos dois pilotos nos seus 2 anos de Red Bull. O Sérgio Pérez, em 11 corridas de Red Bull, ele tem 104 pontos até agora nesse campeonato. Uma vitória e um terceiro lugar aí como melhores resultados e 3 quartos lugares. O Pierre Gasly, que disputou 12 corridas em 2019, ele fez 62 pontos somente. O melhor resultado dele foi 1 quarto lugar na Alemanha, naquela corrida que vocês lembram que choveu, né? Foi meio confusa e tal. E o Albon, eu peguei aqui as 18 corridas de 2020, eu não peguei as de 2000 o restante de 2019 que ele fez, e nas 18 corridas ele fez 105 pontos, que é praticamente a mesma pontuação que o Pérez fez em 11 corridas, né, e muito menos. O melhor resultado do Alex Albon foi um terceiro lugar na Toscana e um terceiro lugar no Bahrein, no anel externo lá do... no Bahrein, no circuito normal do Bahrein, terceiro lugar, em 18 corridas. Então, os números do Pérez até agora são muito melhores do que os dos outros 2 pilotos. No entanto, a pressão continua a mesma. E aí, eu acho que eu sei por quê. Porque o carro desse ano muitas vezes é muito melhor que o carro do ano passado e do ano retrasado, né? Você pegar os pontos do Verstappen também no ano passado, no ano retrasado, provavelmente eram metade dos pontos que ele tem hoje. Isso contando sem contar os azares tremendos que ele teve, né? Em Baku, que ele ia ganhar a corrida e não fez ponto nenhum. O acidente lá em Silverstone, que foi um acidente de corrida, e a batida na Hungria, que ele também não teve culpa nenhuma. Que ele chegaria ali o quê? Segundo, vai? Primeiro, segundo, não sei. Ele marcaria, vamos dizer, 20 pontos ele marcaria ali, né? Então, eu acho que esse é o problema. O carro da Red Bull foi o melhor carro nessa primeira parte da temporada, na maioria das pistas, e eu acho que o Pérez entregou muito parecido com Albon e Gasly, principalmente Gasly, que melhorou muito. Hoje o Gasly é um piloto que eu considero um dos bons pilotos da Fórmula 1. Eu acho que é esse o problema. Eu acho que o carro melhorou muito e eu vejo na classificação o Verstappen está pondo mais tempo no Pérez do que ele punha, por exemplo, no Gasly. Ele tá ponto, ele tem pista que ele põe um segundo, 8 décimos, 9 décimos, é muita coisa, entendeu? Você não pode pôr um segundo no cara, é muita diferença. Isso é coisa que acontecia há 30 anos atrás, hoje em dia isso não acontece em quase nenhuma equipe. Você colocar um segundo no companheiro de equipe na classificação. Então o Pérez, não, a gente sabe que ele não é campeão em classificação, mas não pode tomar um segundo. Eu acho que é isso, entendeu? Eu tô meio decepcionado com o Pérez também. Uhum. Eu fui a favor da Red Bull contratá-lo. Hoje já não tenho tanta certeza. Ainda vou dar mais umas corridas aí, porque para eu falar, olha, realmente eu acho que devia trocar. Mas 3, 4 corridas. Se ele não vier para frente, andar mais perto do Verstappen, eu acho que devia. Eu vou dizer, acho que deve trocar. E aí, Fábio? Bruno, eu acho assim, números são sempre muito perigosos, né? Mas nesse caso eu acho que eles dão uma ideia correta. Eu acho que a diferença, eu vejo o Pérez bem diferente dos outros 2. Primeiro porque eu acho que a gente não pode apagar a história pré-Red Bull, né? O Pérez é um piloto.
O Pérez é um ótimo piloto, ao contrário do que mostraram antes da Red Bull, o Gasly e o Albon, né, que tinham ali uma coisinha aqui, outra ali, na Fórmula 2, né? Mas o Pérez não. O Pérez é um cara que tem um currículo. Eu acho que isso aí deve ser colocado na análise. Por quê? A diferença do Pérez para os outros, para mim, é a irregularidade. O Pérez é irregular. Ele consegue fazer uma ótima corrida no final de semana, na outra ele volta a ser um piloto ali de Q1, sem saber se vai para Q2 ou Q3, melhor dizendo, ou fica no Q2. Agora, o Pérez conseguiu uma coisa que nenhum dos outros sequer arranharam, né, que é ganhar uma corrida. Né, e ganhar uma corrida com mérito. Não é ganhar uma corrida maluca. Né, não é ganhar uma corrida em que 17 carros são retirados na largada. Né. O Pérez ganhou uma corrida andando muito bem, né? Mesmo mas o Verstappen quebrou. O ritmo dele era de estar ali cutucando. Não se esqueçam que no Azerbaijão ele tem uma troca também de 2 segundos a mais que ele poderia até voltar na frente do Verstappen, mas enfim, isso aí é né? Muito especulação. A verdade é que ele estava lá, ele estava brigando, né? Ele brigou no qualifying de Imola pela pole. É pouco, mas os outros não tinham quase que nada. Então, vamos lá. Agora feita a comparação, vamos nivelar por cima, que é o que eu sempre falo. Né? Tem que comparar ele com o Verstappen. Ele está muito atrás do Verstappen. Agora, ele tem meio campeonato na Red Bull. E hoje ele está ombro a ombro com um Bottas que tem meia década de Mercedes. Então, tem que nivelar por cima. Não estou dizendo que o Pérez é isso aí, aceite o Pérez dessa maneira. Não, é claro que ele tem que melhorar, é claro que ele tem que evoluir. Mas pelo currículo dele, Bruno, eu acho que já mandaram embora agora, em agosto, setembro, eu acho que pode ser precipitado. Pode ser. Mas, enfim, trocas são direitos da equipe. Eu não entro naquela de a Red Bull é moedora de pilotos, a Red Bull não podia ter feito o que fez com que viagem. Podia. Ela tem cadeira no grid e ela troca do modo como ela quer, do modo como ela acha melhor. E a troca, nunca se esqueçam, né? Trocou o Kvyat, que foi super criticado, e colocou o Verstappen, que sentou e ganhou. Né? Então, eu não entro nessa também. Primeiro eu fiz um comentário ok para o Pérez, mas eu gosto de nivelar por cima. Eu não entro nessa de o segundo carro é difícil de guiar. Meu amigo, carro de Fórmula 1 é difícil de guiar. Os grandes pilotos se sobressaem também nos carros difíceis de guiar. O Alpine é um carro facílimo de guiar. Não é. E o Alonso vai lá e consegue fazer as suas estripulias. Então tem que nivelar por cima. Eu só acho que o Pérez poderia ter um pouquinho mais de tempo. Agora, se trocarem por um grande piloto, por um grande talento, eu não vou dizer que tadinho do Pérez. Eu daria mais tempo, pelo currículo que ele tem, pelo piloto que ele já mostrou que é. Mas, enfim, o que a Red Bull fizer, eu acredito que eles farão baseado tecnicamente, não mercadologicamente, até porque eles merecem o benefício dessa dúvida, né? Porque colocaram o Pérez pelo mérito do que o Pérez fez em 2020. Né? O antigo patrão do Pérez não deu a mínima para o desempenho. A Red Bull foi lá e deu. Então merece esse crédito. O Adalto, o cara lá da Fórmula Indy, o Dale Coyne, tá dando palpite nessa história aí também, né? Tá dando palpite, tá dizendo que a Red Bull prejudica os segundos pilotos e que para ele ir para lá, porque lá não tem isso, que lá a tocada é mais instintiva, né? É uma coisa muito interessante isso que ele falou, e é verdade isso. Né? Na Fórmula 1, o piloto tem que adaptar a tocada dele ao carro, porque a equipe mexe muito pouco no carro. O que a equipe mexe no carro é para deixar o piloto mais confortável no carro, né? Se sentir um pouco mais seguro. Eles não mudam o carro por causa do piloto, né? Principalmente o carro do ano, né? Eles não fazem isso, né? Exatamente. Já a Indy faz, porque a Indy é um carro básico, ela tem milhões de configurações aquele carro. Você pode mexer em muita coisa, né? E lá não tem limite de mexer nas coisas, como tem na Fórmula 1. Então, hoje a Fórmula 1 é tudo limitado, orçamento, o motor congelado, chassi congelado, é tudo congelado, só pode mexer na aero, né? Então, não tem muito o que fazer se o piloto... A gente está vendo com o Ricardo, que é assim, ninguém tem dúvida, né? Que, pelo menos que eu conheça,
ninguém tem dúvida, o Ricciardo é um grande piloto, um ótimo piloto, né? Um dos melhores pilotos da Fórmula 1, e ele simplesmente não acha o carro da McLaren, né? E o André Stella falou, é uma coisa básica ali, o problema do Ricciardo, é uma coisa básica, só que é contra o instinto dele, né? O Bruno guia kart, né? Quem guia sabe, você não fica pensando o que você vai fazer. Agora eu vou frear, agora eu vou acelerar, não existe isso, entendeu? Você faz tudo instintivamente, entendeu? Não é, Bruno? Você tá no carro, você faz. Mas não é? Você tá no carro ali na reta, você vê uma curva ali na frente. Você não vai pensar, não, eu tenho que frear naquele ponto, é instintivo aquilo, entendeu? Você freia no máximo que você puder, você vira o volante para ir para a tangência e começa a acelerar o possível mais cedo. É uma coisa muito instintiva guiar um carro de corrida, guiar um carro rápido. É que nem você no trânsito, você não pensa, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou trocar a marcha, agora o carro da frente parou, agora eu vou frear. É tudo automático, entendeu? Então, a Fórmula 1 ela não tem muito isso na Fórmula 1. O carro é feito para maximizar ali a pressão aerodinâmica, basicamente, né? E o piloto tem que adaptar a tocada dele àquilo ali. Então, ele tem que pensar para guiar. Ficar pensando. É difícil mesmo, entendeu? Então, eu não acho que a Red Bull prejudique, eu não concordo com o Dale Coyne que a Red Bull prejudique deliberadamente o segundo piloto, entendeu? O que ela faz é que, como o Verstappen guia bem esse tipo de carro que o Adrian Newey projeta, e ele consegue tirar muito do carro, a gente não sabe se tira tudo ou não, porque provavelmente sim, né? Mas a gente não tem certeza absoluta. Mas ele tira mais que os companheiros de equipe. Então a equipe vai fazer o carro para o Verstappen guiar e o outro piloto que se adapte àquilo, entendeu? O Marco falou já, o Pérez já tentou um acerto diferente, não deu certo. O carro não anda. Ele até sentiu melhor no carro, mas o carro não veio em tempo, entendeu? Aí não adianta também. O cara, eu tô bem no carro, tô me sentindo confortável. Pois não, só tá meio segundo mais lento por volta, né? Então, daí 20 voltas só vai ficar 10 segundos atrás, então não adianta, entendeu? Então, esse que é o problema. Precisa conseguir guiar o carro nas características que o carro exige para você ir no tempo dele, entendeu? E isso que é difícil na Fórmula 1 e que sempre diferencia a Fórmula 1 das outras categorias, né? Por isso você vê tanto piloto que sai de outras categorias, campeão, o cara ganha tudo, o cara é um animal, o cara chega na Fórmula 1 e faz nada, né? E ao contrário, não. Se você vê um cara bom na Fórmula 1, estou falando de cara bom, não de qualquer piloto de Fórmula 1. Todo cara bom de Fórmula 1, quando vai para outra categoria, detona. Entendeu? Então, é isso aí. Muito bem. Bom, é isso. Vamos falar, já que a gente tocou na Fórmula Indy, né? Vamos virar a página aqui e falar da Indy. Porque teve o GP de Indianápolis, né? No circuito misto de Indianápolis, terceira corrida lá esse ano, né? Porque teve uma rodada dupla e agora foi mais uma. E com a vitória do Will Power e o Romain Grosjean em segundo lugar. E foi uma pena o que aconteceu, porque o Alex Palou estava vindo em quarto e ele ia... Não, estava vindo em segundo e ele ia chegar no Will Power, ia ter briga no final, aí acabou explodindo o motor e o Alex Palou ficou fora, né? Causou uma bandeira amarela lá no final, faltando, sei lá, 15 voltas para acabar a corrida. Uma corrida não muito movimentada, né? Da Fórmula Indy lá em Indianápolis. E tivemos brasileiro na pista, né? O Hélio Castro Neves, que não foi bem, né? Ele terminou em 21º, mas o Adalto, o Hélio Castro Neves, esse ano o orçamento para ele correr é tão pequeno que ele está correndo no circuito misto com o carro que usa em oval. Aí não tem condição. Não tem condição. Então, não, aí não tem condição, porque o carro de oval não tem quase pressão aerodinâmica. Por isso que ele acabou, não conseguiu o resultado lá, terminou só em
Aí o carro fica igual sabão na pista, fica muito difícil, realmente. Não ele disse... Desculpa pôr Elinho aqui, porque eu não tenho nenhum, né? Não tenho nenhum vínculo, disse né? Que para o ano que vem essa situação está resolvida, que ele vai, o ano que vem é o ano cheio e ele vai correr com o pacote total da equipe, né? Então Mas vamos esperar, porque você correr num circuito misto com a configuração de oval é brincadeira. Acabou aí a discussão, né? Próximo, pô. Agora, eu gostei de ver o Grosjean, viu, Adalto? Ultrapassando, fez uma ultrapassagem por fora lá naquela curva 1, muito bonita. O Grosjean é bom piloto, mas ele já era bom piloto na Fórmula 1. É um pouco estrambelhado, fazia umas besteiras, mas ele é bom piloto, o Grosjean. Eu acho que ele vai se dar bem lá na Indy, eu acho que ele vai acabar se dando bem. Nesse final de semana agora ele estreia em oval, né? Vai correr no oval pela primeira vez. Aí já é diferente, né? Uma coisa que ele nunca fez. Ele não pode deixar o carro sair de traseira. Será que alguém já falou isso 2.000 vezes para ele? Não sei. Tem que falar isso 2.000 Jamais saberemos. vezes. Entendeu? E na hora que ele for treinar, se o carro escapar uma vez de traseira, tem que trazer ele para o box e falar: meu, senta aí de novo, eu já falei 2.000, vou falar mais 1.000. Não pode sair de traseira. Senão já viu. Oi? Fala, Fábio. Ele já testou, ele já andou em oval. Ele testou lá. Ele fez os testes, né? Vamos ver em corrida, né? Com vácuo, né? Vamos ver como é que vai ser. Bom, na Fórmula E, saiu campeão, né? Na rodada dupla de Berlim. Vitória do campeão Nick De Vries, da Mercedes, né? Nas corridas, a vitória do Lucas de Graça na corrida 1 e do Norman Nato na corrida 2. E aí, Fábio? Eu gostaria de dizer por que eu sou proibido de falar de Fórmula Indy nesse programa? Você tinha comentado que não tinha assistido. Não, você falou que viu. Quem não viu foi o Adalto, é verdade. Pode falar da Fórmula Indy. Agora também não falo mais. Fórmula E. Olha que chato. Rodada final em Berlim, 2 corridas, uma sentido horário, outra sentido anti-horário, do mesmo traçado. Mas a Fórmula E chegou com 18 pilotos matematicamente com possibilidade. Claro que na prática não era tanto assim, mas 18 com possibilidade matemática indica o equilíbrio do campeonato, né? A Fórmula E tem um regulamento que eu acho que acabou sendo muito acentuado esse ano, que pode ser revisto para o ano que vem, de que os líderes do campeonato entram no primeiro grupo, no qualifying. Depois os 6 primeiros formam o primeiro grupo. De 7º a 12º formam o segundo. Depois os outros 6, o terceiro grupo, e os últimos 6 da tabela formam o quarto grupo. Isso funcionou muito bem nos últimos anos na Fórmula E, porque não há essa sensibilidade de pista, de pneu que tem na Fórmula 1. Mas esse ano não. Esse ano acabou prejudicando muito os pilotos do primeiro grupo. Então isso fez com que o campeonato, todo mundo que chegava numa corrida líder do campeonato, entre os líderes, largava em 13º, em 16º. Né? Então isso foi bom para a matemática, mas isso acabou sendo muito acentuado, acabou acontecendo muitas vezes. Nos outros anos não. Nos outros anos dava para se equilibrar. E embora nessa última corrida a gente teve piloto do grupo 1 indo para a Superpole, né? Porque aí os melhores tempos entram os 4 grupos e os 6 melhores tempos fazem a Superpole. Uma volta lançada. Esse final de semana até gente do primeiro grupo conseguiu chegar na Superpole. Mas no ano essa foi a regra. Então por isso que houve esse equilíbrio matemático. Agora, foi um anticlímax quase, né? Porque teve a primeira prova, a vitória do Lucas de Graça, o campeonato permaneceu acirradíssimo, o De Vries, que era o líder, não pontuou, ou pontuou pouco. E aí foram para a última corrida, ali mais ou menos 6 pilotos com uma certa chance, totalmente distribuídos no grid, em 7º, em 13º, em 19º. Só que com 5 minutos da segunda corrida, o campeonato acabou. Porque na largada, os 2 postulantes ao título, separados no grid, um ficou parado e foi justamente o outro que veio e bateu atrás dele, que era o Evans e o Dennis. Então ali já tirou 2 da disputa. O Evans e o Mortara, desculpa. Na hora que largou, o Dennis, que era o Jake Dennis, que era o grande desafiante ao De Vries, bateu sozinho, numa batida muito besta, muito boba, já na relargada. Então o De Vries foi campeão com 5 minutos da primeira corrida.
Aí ele foi correr para administrar, o de Graça tinha alguma chance, mas estava muito lá atrás. O Robin Frings tinha alguma chance também, mas estava muito lá atrás, porque não sobreviveram a esse esquema de classificação. Então, Bruno Aleixo, as corridas foram boas, a segunda corrida foi excelente, foi elétrica, né? Para fazer o trocadilho. Perfeito, né? Genial, assim, super. Uma sacada, né? Um clichê, né? Assim, eu realmente eu deveria ser proibido de comentar a Fórmula E. Eu devia ser proibido de falar de Fórmula E. Mas a corrida foi excelente, Bruno. A gente teve 3 carros lado a lado, a gente teve uma alternância de posições interessante. A corrida foi ótima, mas o campeonato, a briga pelo campeonato acabou já sendo decidida muito cedo nessa corrida. E o De Vries é campeão e a Mercedes é campeã da Fórmula E. A Mercedes não fica barato. Toto Wolff estava lá, embora ele na Fórmula E ele fica ali mais como... Ele é chefe, mas ele é mais como um consultor, ele não fica ali tão envolvido em rádios como é na Fórmula 1. Mas a Mercedes é campeã da Fórmula E, bro. A Mercedes que deve sair da Fórmula E. Cada vez mais se especula que ela não vai ficar. É isso que eu ia perguntar, tá rolando. Já anunciou até. Já anunciou, né? Pois é. Se havia uma expectativa se esse título poderia reverter alguma coisa, se poderia ter algum tipo de peso. Porque é o seguinte, não estou falando de sair da Fórmula E, porque ela tem o fornecimento de motor. Ela é equipe, mas ela também tem cliente, que é a equipe da Suzy Wolff, inclusive, né? A esposa do Toto, que é a equipe Venturi. Então, isso aí pode ser que haja uma mudança nesse aspecto. Olha, a gente sai, mas a gente continua. O carro no ano que vem vai ser igual por causa da pandemia. Então, pode ser que fique ali, dê um apoio técnico. Isso é o que ainda se discute. No ano que vem ainda participa a Mercedes e sai no final do ano que vem. Aí fica a discussão se ela vai fornecer, se ela forneceria para a Venturi ou se a Venturi trocaria. Essa corrida foi também a despedida da Audi. A Audi sai da Fórmula E. BMW também. Flávio, por que as alemãs todas estão saindo fora da Fórmula E? Quase todas, né? Assim, a Porsche vai ficar, a Porsche chegou há pouco tempo. A BMW sai, mas vai manter ali uma certa relação com a Andretti. A Andretti fica, isso é importante, a equipe fica, né? Andretti, BMW. Andretti mesmo, igual tem na equipe do Michael Andretti, igual a Indy, tem, enfim. Aí a BMW fica, esse sai, mas fica ali talvez como um apoio de patrocínio. Eu acredito, Adalto, que seja muito por causa da questão de custos mesmo. Apesar da Fórmula E não ser cara, é onde dá para cortar. E a BMW e a Audi estão há muitos anos. Então elas talvez já tenham cumprido o ciclo, né? A Mercedes é mais surpresa porque a Mercedes chegou agora. Embora a Mercedes também entrou em parcelas, né? Entrou em prestações. Né? Ela fornecia motor, depois ela entrou. Por isso fica essa dúvida se ela pode sair em prestações também. Mas eu acredito que seja isso, porque a Fórmula E tem atraído equipes. Tem a McLaren, se especula muito da McLaren entrar, né? A McLaren pegar uma dessas vagas. Então, esse movimento de debandada é uma exceção. Na verdade, nem é um movimento de debandada, né? São essas 2, 3 que estão saindo, mas a Fórmula E tem muita gente querendo entrar. Tem muita gente, até porque você não é igual à Fórmula 1. Você não precisa entrar com um caminhão de dinheiro. Você entra ali, se você tiver um projeto estruturado, você pode vencer como equipe cliente. A equipe Techeetah, né, que era a atual campeã até esse final de semana, ganhou como equipe cliente, ganhou como sendo equipe independente. Então dá para as outras equipes entrarem e preencherem essa lacuna. Mas enfim, Bruno Aleixo, é impressionante, né? Ver como a Mercedes é uma equipe vitoriosa, né? Porque tem ganha tudo que ganha na Fórmula 1 e já pode sair da Fórmula E com o título no peito. Uma coisa que sobre o de Graça, tem alguma notícia? Se ele tem alguma ele deu uma especulação a respeito de ele continuar? Ele deu uma entrevista esse final de semana de que ele tem 2 opções. E ele deve continuar, Bruno, porque o de Graça ele é quase que um embaixador da Fórmula E. Ele tem uma ligação com a categoria, tem uma ligação com a questão do automobilismo elétrico, ele tem uma influência, ele é um nome que representa a Fórmula E em vários eventos. Então alguém ali, a lá Bernie Eccleston, nem precisa disso, porque eu ia falar que alguém vai encaixar ele em alguma equipe, o Alejandro Agag, mas o de Graça nem precisa tanto dessa força, porque é um cara que acabou de ganhar uma corrida, é um campeão da Fórmula E, é um piloto excelente para esse tipo de categoria, ele sabe muito bem jogar esse jogo, ele consegue render muito nas provas, ele é um piloto muito forte, então ele vai ter lugar. Ele colocou um tweet falando assim, eu não vou pilotar para Nissan, ou será que eu vou?
Então ele colocou isso, ele fez um tweet de brincadeira. Pode ser que ele vá para a Nissan agora tem uma vaga aberta, o Roland sai da Nissan e vai para a Mahindra. Então o mercado de pilotos da Fórmula E está muito interessante, né? Então eu acho que, mas ele vai ficar porque ele é um e ele já falou, ele deu uma entrevista esse final de semana dizendo, olha, eu quero não só pilotar mais, mas eu quero ser dono de equipe aqui, eu quero ser gestor nesse campeonato, eu quero fazer história aqui nesse tipo de, porque o Lucas de Grassa ele tem essa questão ambiental que ele defende muito, né? Então ele é igual o Nico Rosberg também tem muito isso, enfim, então ele vai ficar, acredito que ele vai ficar até porque ele está andando muito bem ainda. Uhum. Legal, para finalizar, uma análise aí sobre a temporada do Sérgio Sete Câmaras, o que dá para falar, né? A primeira completa, né? Primeira completa, uma equipe muito pequena, né? A equipe é uma Penske, né? A equipe Dragon, ela é do filho do Roger Penske, né? Do Jay Penske. Mas é uma equipe que está lá atrás, né? Uma equipe que está. Eu acho que o Sérgio Sete Câmara fez boas apresentações, conseguiu começar o campeonato até bem, conseguiu fazer. A gente entrevistou ele aqui, o campeonato já tinha começado, né? Ele fez uma primeira corrida boa, enfim, depois foi caindo, mas a equipe é realmente uma equipe que é pequena, não dava para esperar muita coisa. Eu acredito que se ele continuar na Fórmula E e continuar fazendo o que ele está fazendo, né, pode ser um pouquinho mais regular aqui, ali, enfim, é difícil medir com um carro que não é tão forte. Eu acho que ele pode escalar, né? Pode subir para uma outra equipe. O objetivo dele é esse, tem que subir para uma outra equipe. Mas ele andou bem. Ele não é aquele cara que sentou na Fórmula E e sentiu como alguns sentem, não. Ele conseguiu se adaptar, ele consegue entender. E eu acho que ele é um nome interessante para ficar na Fórmula E, que pode render alguma coisa lá na frente. Muito bem, agora como você fez esse trocadilho maravilhoso aí sobre a Fórmula E elétrica, você pode comentar, você ganha o direito de comentar a Fórmula Indy, já que eu te pulei, voltar ao assunto, se quiser falar alguma coisa. Eu nem lembro mais o que eu posso falar. Assim. Eu acho que a corrida da Fórmula Indy não foi realmente muito... eu só queria destacar uma coisa na Fórmula Indy. A participação muito boa do Christian Lundgaard, que é um dinamarquês da Fórmula 2, que foi puxado pela Indy. O treino impressionou, né? Fez sem nunca ter andado no carro. Não é igual o Grosjean no oval, que já andou no oval ali, já treinou, já testou. Provavelmente já treinou vácuo, porque as equipes vão fazendo os treinos de vácuo. O Christian Lundgaard, não. O Christian Lundgaard, ele é um piloto da Alpine. A Alpine não tem onde colocar piloto, essa é a grande verdade, porque a Alpine não tem equipe B, a Fórmula 1 tem, né? Nossa, esse grid gigantesco de 20 carros. Aliás, isso também para se falar da Fórmula Indy, hein? 28 carros largaram. A gente vai fazer. A largada da Fórmula Indy dá uma inveja, né? A gente olha e fala, meu Deus. Alguns meses, Bruno, a gente falava aqui, né? Olha, 24 carros, olha o espelho para a Fórmula 1. Aí um dia eu me lembro de eu e você falávamos aqui, 26. Nesse final de semana chegou a 28 carros largaram. Ou seja, o grid da Indy é muito... E é bom que a Indy... Eu estou sentindo que a Indy quer aproveitar essa falha da Fórmula 1. Né? A Indy quer trazer quem não tiver espaço lá na Fórmula 1, quem não conseguir entrar. Que é o caso do Lundgaard. O Lundgaard ele não vai ter lugar, porque a Renault não tem aonde colocar os seus pilotos. E aí tem o Alonso, e agora o Ocon renovou por 3 anos, não tem o que fazer. Os caras não têm para onde ir. Então que vão para a Indy, tomara que vão para a Indy. Né, o Grosjean, é impressionante como o Grosjean ele está adaptado à Fórmula Indy. Né? Aconteceu com o Grosjean o que eu achava que ia acontecer com o Rubinho. E não aconteceu. O Grosjean enturmou-se na Fórmula Indy. Ele enturmou, ele está feliz, ele adora o clima, ele dá entrevista para o pessoal da NBC, ele gosta de conversar com os outros pilotos. O Grosjean sentiu muito essa. Eu achei que isso fosse acontecer com o Rubinho, né? Sair daquela coisa mais sisuda da Fórmula 1, você tem ali o seu motorhome, os seus horários, você só tem reunião com o engenheiro, tudo com hora marcada. E na Indy não é assim. Na Indy os pilotos se interagem, conversam, saem juntos, sentam juntos, fazem grupinho, discutem as coisas. Então o Grosjean... Isso é a Fórmula 1 dos anos 70. Mais ou menos isso. Então o Grosjean, ele conta que ele está muito feliz com isso. Ele está gostando de pilotar o carro, ele está gostando da categoria, ele já está indo para o oval. Lembra que ele chegou na Indy? Não, depois do meu acidente no Bahrein. Jamais. Eu não quero mexer com o oval. Né? Quem já está falando em mexer com o oval e que melhorou esse final de semana foi o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson andou ali melhor esse final de semana. Conseguiu colocar uns 5, 6 pilotos para trás, o que pelo que ele estava fazendo. E conseguiu não errar, né? Conseguiu não errar, rodar. E deu uma entrevista falando: estou de olho em Indianápolis, sim, nas 500 milhas. Então o Jimmy Johnson também deve pular para os ovais. Enfim, Bruno, a Indy está crescendo. As corridas podem e devem ser melhores. A Indy bateu o recorde de audiência em Nashville, um recorde
lá de corridas de rua, de horários, enfim, é um recorde, não é um recorde absoluto de audiência, mas alguns recordes foram quebrados em Nashville e foi a corrida maluca que foi. Então a Indy precisa entregar, né? A Indy que foi preliminar esse final de semana. A Indy foi preliminar da NASCAR. A Indy abriu o final de semana para as duas categorias da NASCAR, né? Se é bom para o negócio, ok. Eu não acho que tem que ter, não acho que é um problema ser preliminar. Agora, para pegar esse público, tem que apresentar corridas melhores. São, acho que 9 vencedores, o Bruno, em 11 corridas, uma coisa, 9 ou 8, né? O Power ganhou, o Power não tinha vencido corrida ainda, ou seja, é um rodízio de vencedores delicioso, mas o nível das corridas... Eu fiquei na esperança, Bruno, porque a última vez que a Fórmula Indy correu em Indianápolis, aliás, uma correção, você falou que foi rodada dupla esse ano, não, a rodada dupla foi o ano passado. Esse ano foi só aquela pré-500 milhas. E uma dessas da rodada dupla o ano passado, que foi mais ou menos nessa época do ano, foi um espetáculo a corrida, foi um show. Eu assisti depois, eu assisti nas férias, mas foi um espetáculo. Eu fiquei com a esperança, né, de que temperatura, clima ali mais ou menos igual, mas não foi. A Indy tem os seus atrativos, tem bons pilotos, mas as corridas ainda estão devendo um pouquinho, né? Quase não teve bandeira amarela nessa corrida, né? E foi ter lá no finalzinho, né? Teve a do Palou e teve mais uma, eu acho que do VK, o Rinus VK que rodou. Enfim, mas aí a Indy tem agora 4 corridas para terminar o campeonato e a briga pelo campeonato abriu, com a quebra do Palou. Aliás, que coisa, né? Fórmula Indy sendo decidida por quebra de carro é uma coisa muito rara, né? Uma coisa muito... porque normalmente os motores estão ali, né? Operando na sua capacidade mais ou menos linear. Mas aí trouxe todo mundo, Bruno. Agora o Howard chegou mais perto, o Dixon estava a 70 pontos, 50, agora está só a 34, e ficar só a 34 pontos do Dixon é pedir para ter briga no final. Não é aconselhável. Né? Vai ter. Aliás, que o Dixon estava muito mal, foi muito mal esse final de semana. Eu não estou vendo o Dixon como o velho Dixon, mas o velho Dixon às vezes aparece em meados de final de campeonato mesmo. Então, a ficar de olho. Mas a briga pelo título tá interessante. Muito bem, para finalizar aqui, vamos falar da moto, né? MotoGP, vitória do Brad Binder ou Binder? Como é que fala aqui? Binder. Pois é, lá na Áustria, né? E corrida boa, né? Deixa o Adalto começar aí, que ele tá mais assistindo agora, né? Então o pessoal começa a xingar a gente aqui, né? Pô, vocês não deixam o Adalto falar, eu só escuto esse programa para ouvir o Adalto, Então vai lá. Se eu não reclamasse do meu cartão amarelo na Indy, ninguém ia... Você acha que alguém ia mandar mensagem? Não falou da Indy. Deixa o Adalto falar da MotoGP, porque eu tenho certeza que os olhinhos dele brilharam, porque essa corrida foi épica. Eu gostei muito da corrida, eu achei que teve pouca homenagem para o Valentino, achei que fosse ter mais. Tinha a grande torcida dele lá. Corrida começou com uma ameaça de chuva, né? Mas aí eles largaram todo com o pneu, com a moto para seco. E toda hora ameaçava, caía um pingo na câmera, caía outro, vai parar, não vai parar, vai parar, não vai parar. No fim, a corrida foi muito boa, até faltando 3 voltas para o final. O Francesco Baiana estava ganhando a corrida. O Marques veio lá de trás, passando todo mundo. Chegou a passar também. O Marques ia ganhar essa corrida, hein, Adalto? O Marques ia ganhar essa corrida, hein? O Marques, eu olho ele pilotando a moto e eu fico tenso. Hipnotizado. Eu fico tenso, porque eu penso, se ele cair de novo em cima do braço, ele vai ficar aleijado, entendeu? Mas ele tá caindo muito, viu, Adalto? Em treinos, ele tem caído. Eu acho que eu já perdi esse medo, porque ele já se esborrachou. Ele se esborrachou e conseguiu, né, escapar. Não bateu no ombro, né? Mas ele conseguiu escapar. De qualquer maneira, ele neste momento ele não é o piloto que ele era ainda. Sim. Porque ele era tão superior aos outros antes dos 2 acidentes aí dele, né? Vamos falar assim, há 2 anos atrás, ele era tão superior aos outros, estava perdendo até a graça a MotoGP. Tamanha superioridade no Marcos, dá vontade de colocar ele para largar em último. Todas as corridas da Marcos você vai largar em último, não precisa nem classificar, né? Vai largar em último. Mas nessa corrida ele também veio lá de trás, conseguiu passar a galera. A pintura da Ducati é a coisa mais linda do mundo. Que moto linda, meu Deus do céu.
Nossa, você olha para aquela moto, você fica hipnotizado, né? É mesmo. Eu só acho que a mais bonita é a Tech 3, que é a laranja. É a equipe B da KTM, ele é toda laranja. Você chegou a reparar nela? Eu acho ela maravilhosa. Mas eu gosto demais daquele vermelho muito, muito... Tá muito vermelha, né? Muito escuro da Ducati. Nossa, tá linda a moto. Aí o Marques passou. Quando o Marques passou, o cara acho que deu 2 voltas, aí começou a chover. Né? Aí começou a chover. E eu falei assim, pô, não vai ficar ninguém, né? Vai todo mundo pro box, porque moto, eu já tive moto, né? Já contei, já tive acidente de moto, eu não tenho olho por causa de moto, tudo. Moto você não tem como andar de pneu slick numa chuva, não tem. Não é que nem carro, que você pesa aí 10, 15 segundos, mas você anda. Moto não tem, você inclina a moto, ela cai. Mas o Brad Binder resolveu que não ia entrar, entendeu? E não entrou, o resto entrou. Ele, mais acho que uns 2 resolveram que não ia entrar, 2 ou 3. Não, foi ele mais uns 5. O Rossi também não entrou. O Rossi também é uns 5. O Rossi chegou a estar, quando o pessoal entrou e voltou, o Rossi chegou a estar no pódio. Chegou a estar em terceiro. Chegou a estar em terceiro. Eu falei, meu Deus, se acabar. Mas aí a diferença é tão brutal. É tão brutal. Os caras voltaram mais de meia pista atrás em 2 voltas, passaram por cima. Por quê? Os caras que não trocaram o pneu não podem inclinar a moto. Então, para fazer as curvas, eles quase paravam a moto. Para virar o guidão, assim, sabe? Sabe quando você está aprendendo a andar de bicicleta? É igualzinho quando você está aprendendo a andar de bicicleta. Você vira o guidão, assim, né? Em vez de inclinar, você vira o guidão. Aí, se tem mais 50 metros, o Brad Binder perde a corrida. Aí os caras vieram para cima com tudo. O Marques aí já, por isso estou falando, ele já não arriscou muito, porque ele entrou no box, ele caiu, né? Caiu na curva 1. Ele caiu na curva 1, Quando eles entraram no box, ele entrou em primeiro. Quando eles voltaram para a pista, ele voltou em primeiro também, mas ele perdeu a posição, não perdeu, Fábio? Foi, eles voltaram todos muito juntos ali, né? Muito juntos, E aí, quando ele caiu, ele não era primeiro. A sorte é que a queda dele foi uma escorregada. Assim, escorregou. A moto realmente escorregou. Então não foi aquela queda de capotar. Escorregou. Isso, escorregou, E foi isso. Aí a corrida acabou com. O Brad Binder não tinha nenhuma chance de vencer a corrida. Eu acho que antes de começar a chover, não sei, Fábio me corrija se eu estiver errado, ele estava além do 10º lugar. Ele estava em 8º, ele estava brigando pela 8ª e 9ª. Entendeu? Ele não tinha nenhuma chance. E ganhou, quer dizer, legal, ele foi muito valente, deu sorte também de não cair, né? E deu tempo de ele ganhar a corrida, mas se tem mais 100 metros de corrida, não dava para ele chegar. Não dava para ele ganhar a corrida. Mas foi bem legal. A festa lá, a torcida do Rossi é impressionante. O Rossi estava andando em 17º com a pista seca. Ele só estava na frente de 2 caras. E a torcida é enorme para ele. Entendeu? Você vê que o cara realmente é diferente. É um cara que, até não falei na outra, né? Eu passei a ver MotoGP, primeiro com o Alex Barros, mas quando chegou o Rossi, Alex Barros foi o melhor brasileiro da história do motociclismo, assim, disparado. O segundo, eu conheci o segundo e o terceiro, conheci pessoalmente os 2. Mas não, perto do Alex Barros, eles eram pilotos amadores, basicamente. Né? O Alex Barros disputava a freada com o Valentino e às vezes ganhava as freadas do Valentino. Né? E o Valentino Rossi tem um carisma, uma coisa tão diferente que não dá nem para explicar. Eu acho que a MotoGP vai sentir muita falta dele, porque não tem nenhum piloto com 10% do carisma do Valentino Rossi. Não tem. Vai ser uma coisa muito chata sem o Valentino Rossi, eu acho. Vamos ver. De repente aparece algum, surge algum, mas por enquanto, sem o Valentino vai ficar feia a coisa. Gostei que vi que o comentarista, chamaram de novo, eu não tinha visto ele lá, o Fausto Macieira, né?
Gostei que foi ele. O narrador achei um pouquinho fraco, não sei o nome dele. Mas foi legal, foi muito legal. Eu vou ver, provavelmente eu vou ver as últimas corridas da MotoGP também. Muito bem. E aí, Fábio? Bruno, o Adalto já fez um relato aí da corrida, né? Então eu vou só pegar uns pontos principais. Eu acho que as 9 primeiras voltas, ainda com a pista seca, foram maravilhosas. Você tinha de piloto trocando, e lado a lado, e piloto que inventava curva para passar. E ali naquelas 6 e 7, o ouvinte deve estar com as números fáceis na cabeça, porque a Fórmula 1 acabou de passar lá, né? 6 e 7 são as duas únicas curvas para a esquerda, em frente à arquibancada do Verstappen, digamos assim. Que também era arquibancada laranja na MotoGP por causa da KTM, né? Então tava cheio de laranja no autódromo, mas não tinha nada a ver com laranja da Fórmula 1. Era o laranja da KTM, que é a equipe da casa, a equipe do Brad Binder, a equipe que ganhou. Então, Bruno, as 9 primeiras voltas com pista seca são assim, quem tiver tempo de ver só 9, 10 voltas, pode assistir as 9 primeiras, porque é fantástico, é fantástico. Aí a corrida dá uma acalmada, e quando começa a chover, que todo o pelotão se separa, né? Vai uma grande parte para o boxe e ficam alguns na pista. Eu acho que o que o Brad Binder fez merece todo o aplauso, porque os outros que ficaram não conseguiram, foram alcançados pelo pelotão. Ele não, ele conseguiu equilibrar, ele conseguiu ali na ponta do dedo, como diria o outro, ele conseguiu ir e conseguiu vencer de uma maneira assim. É claro, né? Foi uma aposta, é uma escolha, mas é muito parecido com o Barrichello e Hockenheim no ano 2000. Né? Você vai ficar, você vai ter que saber para conseguir. Não é só simplesmente a escolha da sorte. Um foi para esse lado, o outro foi para esse lado, quem foi para esse lado se deu bem. Não, os outros que foram para o mesmo caminho do Binder não resistiram, foram pegos no final. Ele não, ele conseguiu, inclusive ele deu uma entrevista que ele falou assim, não estava sentindo freio. Você imagina, além de tudo isso, né? Ele teve que ir muito, muito lentamente, mas o fato dele não ter caído, porque você equilibrar uma moto na chuva é muito mais difícil do que você controlar um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1. Esse pneu slick é quase impossível. É quase impossível. Um carro de Fórmula 1 com pneu slick na chuva é um horror, mas o cara vai ali muito, ele vai. Né? Ele empurra. A moto é quase pedir para cair. Então eu acho que a atuação do Binder nas 3, 4 últimas voltas acabou ganhando um ar sim de muito técnica, de muita habilidade. E a MotoGP, Bruno, acaba encerrando ela encerra um período de corridas mornas. A MotoGP estava com corridas mornas. Mas a MotoGP é aquela represa, né? Aquela aguinha no riozinho que você represa, quando solta, vem. Quando vem uma corrida boa, vem uma corrida que eu acho que a corrida foi épica, porque ela foi muito boa com pista seca e com pista molhada. Então, Bruno, eu acho que quem puder rever essa prova, quem tiver oportunidade, enfim, quem tiver os links, os sites, eu acho que vale a pena. Não tem nada esse final de semana para não tem nada, tem só 24 horas de Le Mans. Mas para quem não é tão ligado em 24 horas de Le Mans, pega esse final de semana e dá uma assistida na Fórmula. Tem a Indy também esse final de semana. A Indy já volta esse final de semana? Não sabia. Volta, o circuito oval lá com o Grosjean. Vai ser sábado à noite. Sabe o que é legal na MotoGP também? Eu espero que vocês assistam, né? Vocês dois relapsos que estão. Porque eu assisti a Indy e eu fui punido em não comentar a Indy aqui neste programa. Eu só tenho uma coisa mais para falar até o final do ano. Agora. Onde vai ser? Uma coisa importante, mas diga, Adalto, você pediu aí a palavra. O negócio da MotoGP é o seguinte, o que é muito legal, o que foi muito legal nessa corrida, mas é meio comum isso na MotoGP, a não ser quando o Marc Marquez realmente dispara, o que não aconteceu nessa corrida, é que o primeiro pelotão é 5 motos no mesmo segundo, 5, 6 motos. Então, você vê os caras disputando todas as curvas o tempo todo, entendeu? A câmera do helicóptero era fantástico, né, Adão? Você via os caras freando lá dentro, você via o cara errando a freada, você via... Isso. Naquela reta maior ali, que é da 2 até a 4 ali, 320 por hora, entendeu? 320 por hora. O lamentável, Adalto, é que a MotoGP vai enfiar uma chicane na curva 2 a partir do ano que vem. Eu acho isso lamentável. É lamentável mesmo. Não concordo com essa decisão. Mesmo. É lamentável. É uma pena. Então, aonde é a curva 2 hoje, que é aquela curva que quase não é curva, ali a MotoGP vai enfiar uma chicane, a Fórmula 1 não vai usar, claro, porque se a Fórmula 1 fizesse uma chicane ali, tinha menos sentido ainda, né, do que a MotoGP. E de se ressaltar também, né, Bruno Aleixo, que o Fábio Quartararo, que é o líder e para mim já campeão do mundo, foi muito bem numa pista em que nada se esperava da Yamaha, mostrou como é forte a Yamaha, como a Yamaha está muito equilibrada. E, Bruno Aleixo, o
Fábio Quartararo correu sem companheiro de equipe, porque a Yamaha suspendeu o Maverick Viñales. Isso eu queria falar. Forçado a quebra de motor no final de semana anterior, a equipe suspendeu o próprio piloto por tentar sabotar. A gente usa muito o termo sabotagem, né? Os Red Bull, sabotagem é o que fez o Maverick Viñales, que tentou estourar. Assim, claramente. Tentou estourar, tem vídeo, não sei se o Adalto colocou o vídeo circulou, né? A MotoGP descobriu isso, não na hora, mas depois colocou a câmera da moto dele e ele tentando quebrar a moto. Tentando quebrar o motor. É uma coisa absurda. Que coisa absurda que ele fez. Para mim, e por que vocês conseguem explicar? Ele simplesmente na volta, quando acabou a corrida, ou no treino, nem sei se era quando acabou a corrida ou no treino, aquilo, ele apertava a embreagem, dava no motor até o final e ficava com o motor. Mas com qual intenção vocês conseguiram apurar? A intenção era quebrar o motor. Porque é o seguinte, Bruno, ele está muito frustrado com a equipe. Né? Eu acho o seguinte, o que está acontecendo com ele, entra numa discussão que eu estou doido para ter, mas não consigo, dessa questão da psicologia do esporte, da questão mental do atleta, porque a questão mental do atleta, ela vem de várias maneiras, ela vem da super atleta olímpica que não consegue desempenhar, mas ela também vem do que aconteceu com o Viñales, é um cara que não se achou, se perdeu psicologicamente, porque ele está muito frustrado com a equipe. Quando ele chegou em último na Alemanha, ele atacou a equipe, eu não estou aqui para chegar em último, eu não estou aqui para prestar esse papel, ele não está aceitando perder para o Quartararo, porque o Rossi foi embora da equipe, chegou o Quartararo, tudo indicava que ele seria o cara, né? Ele ganhou a primeira corrida do ano, mas o Quartararo está botando ele no bolso. Então, o inconformismo do Viñales, eu até não sou contra, não. Eu até esse final de semana, eu estava admirando a postura inconformada do Viñales, embora ele não tenha braço para ser campeão do mundo. Já mostrou várias vezes, é muito irregular. Eu gosto do piloto que não se conforma em perder, mas tem um limite, né? Piloto de MotoGP é exemplo. Ele é exemplo para quem está na Moto 2, para quem está na Moto 3, para o menininho que está começando a correr de moto, né, com as motinhas lá, com 6, 7, 8 anos. Então ele é exemplo, ele é figura que influencia. Piloto de MotoGP, como piloto de Fórmula 1, é exemplo. E ele não só faz uma coisa absurda, eu acho que ele não deveria nem voltar a pilotar pela Yamaha. Eu também acho, o contrato dele tinha que ter rescindido. Inclusive, Adalto, você até colocou isso no WhatsApp, né? Se especulava-se que a Aprilia ia anunciar ele esse final de semana e o anúncio não veio. Então, pode ser que não que a Aprilia tenha desistido, mas pelo menos o anúncio não foi feito. Eu até achei estranho, viu, esse negócio da Aprilia. Eu recebi isso por WhatsApp. E ainda coloquei assim, não acredito. Eu ainda acho que... Eu não sei se a carreira dele acabou, mas eu acho que a carreira dele na Yamaha tinha que ter acabado, porque o que ele fez, além de tudo, ele coloca não só em risco ele, mas ele coloca em risco os seus competidores. Porque se ele quebra o motor, a chance do motor jogar óleo na pista era enorme. E ele fez isso na corrida, nas últimas 3, 4 voltas da corrida, e na volta de desaceleração para o box. Na volta de desaceleração, seria, não colocaria talvez ninguém em risco, mas durante a corrida é absurdo. Mas Bruno, é a questão que eu acho do mental, né? A TV inglesa especula que o entorno dele faz muito mal para ele. O pai dele é muito falastrão, é aquele pai que fala pelo filho, que peita todo mundo. Então ele tem um entorno dele também fazendo mal para ele. Então eu acho que essa discussão da capacidade mental do piloto, que eu já falei, as Olimpíadas trouxeram essa discussão, elas são super pertinentes para a Fórmula 1 e são super pertinentes para a MotoGP, que também é um esporte de milésimos de segundo, também é um esporte de confiança, né? Da cabeça funcionar. E o Maverick Viñales está totalmente fora do eixo da cabeça. Depois ele pediu desculpa, falou que foi a frustração, mas enfim, passou do limite, né? Quebrar o próprio equipamento. Mas agora, só para terminar, Bruno, o Máximo Meregali deu uma entrevista para a TV inglesa dizendo o seguinte: nós o suspendemos dessa corrida e vamos sentar com a direção da Yamaha do Japão, via conferência, né, porque lá estava em período de férias, a fábrica não estava funcionando. Ele falou assim, vamos sentar e aí vai tomar a decisão. Então tem chance dele nem voltar para Yamaha. Se eu sou Yamaha, Bruno Aleixo, pego o Valentino Rossi, é porque os contratos não vão deixar, mas eu pegava o Valentino Rossi, dava esse finalzinho de ano para o Valentino Rossi na Yamaha principal, para o Valentino conseguir um pódio, porque se o Valentino conseguir um pódio, vai ser o de número 200. Ele tem 199 pódios. Então, faz a despedida para o Rossi. Não dá. O que eu estou falando é fora da realidade, porque o Rossi tem um contrato muito amarrado. Fechou com chave de ouro.
Mas o Rossi é fora da realidade. Então, isso aí que você falou poderia acontecer mesmo. Tem uma questão contratual que a equipe B da Yamaha, que é onde ele pilota, não é simplesmente equipe B como a AlphaTauri é uma equipe independente que usa a moto. Então, teria que haver uma questão contratual muito desmembrada. Mas seria justo, eu acho que seria justo, porque o Rossi agora, gente, acabou a performance com o Rossi. Agora é hora de despedir do Rossi, é hora de dar adeus, né? O Rossi mostrou esse final de semana como que ele não aguenta mais, porque ele tinha chance do pódio e não conseguiu. Mas é despedir do Rossi. São as últimas corridas da lenda. Muito bem, finalizando aí, então, como disse o Adalto, com chave de ouro. Esse final de semana, então, como o Fábio lembrou, tem 24 horas de Le Mans, aí para quem gosta de corridas de longa duração, né? É sempre interessante. E tem a Fórmula Indy também, Circuito Oval Gateway, no sábado à noite. Fiquem ligados aí. A gente volta na quinta-feira, né, para responder as perguntas dos ouvintes. Caprichem lá. De novo, o pessoal pergunta, né, Adalto, por que vocês não leem as perguntas do YouTube? A gente lê as perguntas do YouTube, responde as perguntas lá. Mas para o programa, tem que perguntar na página. Lá na página do Auto Racing. É tranquilo, pessoal. Autoracing.com.br, tá lá, faça a sua pergunta. É só ir lá e fazer. Não tem. Não é difícil. Tem segredo. Eu sou contra essa coisa. Eu não posso opinar porque eu sou excluído das quintas-feiras. Mas se eu fosse esses dois, eu pelo menos pegava assim, eu selecionava as duas melhores do YouTube para incentivar o pessoal do YouTube. Mas eles não. Eles são turrões. Quem tem acesso ao YouTube tem acesso ao Auto Race. É só entrar lá, fazer as perguntas e acabou. Facilita pra gente, que a gente facilita para vocês. Não é isso, Adalto? É isso aí. Muito bem, Quer moleza, senta no angu. Senta no pudim. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de inscrever no canal, marcar as notificações e a gente volta na próxima quinta, nessa semana, com a edição 148, respondendo as perguntas. 1h15 de programa, muito menor do que o de quinta, absurdo. Que absurdo, Nossa, absurdo. Grande abraço para todo mundo e até a próxima edição. Valeu. Até.